Shalom, 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 graça e paz a todos aí que estão nos acompanhando nesse momento. Hoje, domingo, 8 de novembro de 2020, o ano da aceleração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história. Eu quero compartilhar com vocês aqui o devocional de hoje. Santo Filho de Deus. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O fato de Maria acreditar imediatamente na mensagem que recebeu faz do momento da anunciação ainda mais especial. Zacarias tinha todos os motivos para acreditar nas palavras de Gabriel, enquanto Maria tinha todas as razões para duvidar. O sacerdote Zacarias conhecia a história de Sara, dando a Abraão um filho, mesmo sabendo que ela tinha passado da idade fértil. Quando Gabriel apareceu para Zacarias ao lado direito do altar do incenso, o lado que indicava favor, o sacerdote Zacarias, tal como Abraão, duvidou da promessa de Deus ao questionar o anjo. Como posso ter certeza disso? Lucas 1,18. A nossa facilidade ou a nossa dificuldade para acreditar está ligada à nossa fé e na capacidade de Deus. Gabriel aconselhou Zacarias a não se prender às impossibilidades, mas sim à promessa de Deus. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Lucas 1,19. Por outro lado, quando Gabriel veio até Maria, ele pediu para acreditar em algo que nunca tinha acontecido antes, um nascimento virginal. Maria simplesmente perguntou: Como acontecerá isso, se eu sou virgem? Após a explicação de Gabriel, Maria respondeu: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1,38. Precisamos de um coração e de uma fé semelhante aos de Maria. A diferença entre Zacarias e Maria é que o sacerdote experiente provocou a ira do anjo e, como consequência, ficou mudo porque duvidou de uma promessa de Deus. Em contraponto, a jovem e doce Maria acreditou de imediato e pediu somente uma explicação dada prontamente pelo anjo. Zacarias viu o milagre de Deus, mas não pôde fazer nada sobre essa grande notícia até o nascimento de seu filho. Tenha fé em Deus e não duvide de suas promessas. Sobretudo, creia e confie. Ele sempre será o melhor para os seus filhos. Aleluia! Que Deus possa abençoar você nesse momento devocional e saber que o Santo Filho de Deus pode então realizar todos os milagres da qual eu e você precisamos e necessitamos. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que é que está passando pelo seu coração, sobre a sua vida, mas eu sei de uma coisa: há um Deus que guarda você, há um Deus que cuida de você, há um Deus que espera por você, há um Deus que quer então motivar a sua vida. E nesse domingo é um dia então de boas novas. Jesus nasceu, ele está vivo, ele está então presente sobre as nossas vidas para nos fazer vencedores, vencedores em Cristo Jesus, aquele que então venceu em meio às trevas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às circunstâncias então malignas. O Senhor, ele venceu, ele está vivo, ele reina e reina para todo sempre sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o meu coração e sobre o seu coração, sobre a sua história e sobre a minha história, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus para a tua vida para esse domingo. E, na sequência, nós vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, do Evangelho de João, capítulo 19, 20 e 21, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, aqui nós estamos, Senhor Deus, na tua presença nesta manhã. Peço a ti a tua bênção, peço a ti a tua vitória, peço a ti a tua graça.
Que o seu poder, Senhor Deus, esteja sobre as nossas vidas, que a sua misericórdia esteja sobre nós, que a sua bondade esteja sobre cada um de nós, mas nós te apresentamos, Senhor, este dia, este domingo, este momento na tua presença. E pedimos, ó Deus, a tua paz, pedimos, ó Deus, a tua vitória, pedimos, ó Deus, a tua alegria, pedimos, ó Deus, a tua bênção de uma forma especial. Em nome de Jesus nós te pedimos, muda a nossa sorte, muda a nossa história e muda o nosso caminho. Para a glória do teu nome, Pai, nós te pedimos, nós te louvamos e nós te bendizemos para tudo e todo sempre. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a casa, a vida e a família de cada um daqueles que estão nos acompanhando e estão diante de ti. Pelo poder do teu nome. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Quero te lembrar você, né? Se você tem aí as suas doações para estar fazendo, está aí aparecendo agora aí nossa conta, o nosso código QR para você poder então fazer as suas doações. Ministério Manancial Online, você pode estar aí também fazendo também as suas doações no ministeriomanancial.com/doações, né? E sendo um fiel dizimista, ofertante na casa do Senhor. E hoje nós temos então a nossa ceia do Senhor, tá bom? Hoje a nossa ceia do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que aquele que não come do pão e não bebe do cálice, não pode então fazer parte com ele. Agora, 9 da manhã, temos então a primeira reunião e às 19 horas a segunda reunião. Quero então contar com você e espero por você em uma dessas reuniões, tá bom? Vamos agora para o nosso momento da leitura da palavra do Senhor e depois eu volto para o encerramento da mesma em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe. João, capítulo 19. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos, cheios de espinhos. Puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem! Vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica! Ai, crucifica ele! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Nós temos uma lei e ela diz que esse homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Você não quer falar comigo?
lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos queria soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador! Pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês! Vai, crucifica ele! Crucifica! Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador! Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva, Rei dos Judeus. Escreva, este homem disse: Eu sou Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu.
Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. E depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi. E retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. João, capítulo 20. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos. Mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho. Porém, não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali
e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá-se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou. Ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. E todos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois Jesus soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou,
ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Veja as minhas mãos, Tomé, e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede. E logo depois, já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro viu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: Tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a 3ª vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João,
Você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história. Um ótimo domingo na presença do Senhor. E não se esqueça, agora às 9 horas nós temos então o nosso culto de celebração ao Senhor e a ceia do Senhor, tá bom? E às 9 e às 19 horas nós temos então o nosso culto para celebrar e adorar ao nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.